diante dessa acusação que eles fazem, então, Nabucodonosor, aqui demonstrando, né, uma certa razoabilidade, né? Quem conhece Nabucodonosor já acha que ele ia jogar direto na fornalha. Não, mas aí ele chama. Quando fala que é Sadraque, Mesaque e Abednego, ele lembra, né, do episódio lá do sonho. Ele, puxa vida, né, chama eles aqui para mim. E lá no verso 14 está assim, ó. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Aqui, quando ele usa essa palavra, é de propósito. Né? Ele está perguntando, será que vocês não entenderam que aos sons vocês deveriam se prostrar e adorar? Vocês não perceberam? Né? Vocês estão fazendo isso realmente porque vocês querem? Então ele resolve dar uma segunda chance. Aí ele diz, né? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa afirmação de Nabucodonosor aqui, a gente percebe que ele ter construído realmente essa estátua prova totalmente a sua rebelião contra o Deus Altíssimo. Né? Não foi uma coisa que ele fez por acaso, não, ele fez de caso pensado. Se no sonho o reino de Deus seria estabelecido ao final, né, do período dos pés de barro e ferro, o reino de Deus seria estabelecido e duraria para sempre, por toda a eternidade, Nabucodonosor está falando assim, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Né? Olha a afronta que ele faz diante aqui do Deus desses jovens hebreus. E aqui está fácil a decisão para ser tomada, né? Você tem uma segunda oportunidade, tem um decreto de morte. Se você não adorar a imagem, você vai ser morto. Mas Nabucodonosor decide dar uma segunda chance. Ele fala, gente, foi de propósito que vocês fizeram isso? Não foi, né? Então, vamos lá. Vocês vão ter mais uma chance. Quando vocês ouvirem de novo os sons sendo tocados, vocês vão fazer o quê? Vocês vão se prostrar e vão adorar. Se vocês fizerem isso, tudo bem. Mas se não fizerem, vocês serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que coisa impressionante, né? Essa é uma situação fácil, né? Qual que seria a sua escolha, Pedrão? Tá fácil essa aqui, né? A decisão para tomar, né? Com certeza. E a decisão também é perceber que ela é como se fosse, quando a gente fala assim, que seja a vontade de Deus, né? Sim. Que seja a vontade de Deus, porque quando eles responderam para Nabucodonosor, eles falaram assim, cadê? O Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, tem assim, seria a vontade de Deus, não é a vontade deles, é. Uhum. Pela vontade de Deus. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha aí. Esse é o poder da fé, né? Tá fácil essa decisão, Elias, para tomar? Essa é uma decisão aí que eu tomo. Boa tarde. Feliz sábado. Feliz sábado, meu Essa amigo. é a decisão, irmão Jefferson, que temos que tomar. Tá penejando, né? Já tá chegando pra gente, é os dias que estamos vivendo aí. A quantos momentos, né, somos desafiados, não digo obrigados, mas sujeitos a querer se prostrar a um ídolo, né? Seja no serviço, seja os desafios da vida, as músicas, né, que vêm para atrapalhar, os desejos mundanos. E a gente tem que acreditar, como o irmão Pedro falou aí. Nós temos que ter fé que vamos vencer e superar, né? A peleja já está chegando. Quando nós começarmos lá no culto com o irmão Amado, né? Chegou a hora da peleja, a gente tem que estar por cima. A gente tem que ser firme, né? Muitas vezes não é fácil tomar uma decisão no momento, né? É uma história bíblica, é fato, é real, aconteceu, né? E a fé em Deus, como o irmão Pedro disse aí, não importa. Nós vamos para a fornalha. Se for da vontade de Deus, ele vai nos livrar. E Nabucodonosor, como rei, desafiou, né? Então, quem será esse Deus, né? Que vai... Né? E no fim, né? Conseguindo a história, não vou tomar a continuidade,
a gente vai perceber que, né, esse quarto homem que andava com ele, né, onde Nabucodonosor falava, parece ser me lembra um dos meus deuses, né, que protegeu, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, e hoje, trazendo para hoje, Deus protege a gente, né, devido às nossas decisões, né. Muita gente fala, como foi comentado hoje no culto da manhã, né, com o pastor Maurício, o que nos dá ânimo, né, as pessoas veem esse mundo de doença que a gente está convivendo agora, de pandemia, de crise, né, de desemprego. Poxa, eu, Elias, mortal, né, pecador, a caminho de melhorar cada dia, né, e ter essa fé nesse Deus que eu acredito, nós cremos, né, amém. Amém. Mas eu estou feliz, como diz meu pai, estou feliz, eu tenho 2 empregos garantidos, né, concursado, minha família está com saúde, né, graças a Deus não falta o pão em casa, a gente consegue repartir, ajudar o próximo. Só que existem coisas que vêm para atrapalhar. A gente tem que ter né, sapiência espiritual, sabedoria, pedir sabedoria. A inteligência deu para todos, mas a sabedoria a gente tem que buscar. Porque vem coisas para querer destruir, para atrapalhar, para afrontar, né, para te perseguir, fazer você prostrar. E a gente tem que ter fé e respeito também, né? Sim. Porque não vamos sair aí à toa, achar que está tudo bem, enfrentar o leão de qualquer jeito, que aí a gente vai ser devorado. Exatamente. Meu pai costuma falar, se a gente trabalha em grupo, a gente vence. Se a gente trabalha sozinho, a gente perde, né? É isso aí. Você vê ali, bem ou mal, foi um grupo. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? A fé em Deus fez com que eles, desde o primeiro momento, antes deles conseguir o apoio, né? Esse cargo político lá na época, né? De líderes na parte da política, isso gerou, como a irmã Damares disse, o orgulho de alguns, a inveja, né, fazendo com que eles fossem perseguidos. Sim. E aí, vou seguir na história. É isso aí. Olha um ponto interessante aqui, meus amigos, que assim, a gente às vezes esquece alguns pontos, né? Ah, mas era só se prostrar diante de uma imagem, ele estava tudo certo. Só que não está tudo certo. Aproveitando até que o Elias comentou no culto da manhã, né, que a mensagem foi com relação à obediência, né, a Deus. Ali, Nabucodonosor, lembra que lá no capítulo 1 ele queria impor, né, a estes jovens um novo estilo de vida, o que eles tinham que comer, inclusive mudou o nome deles, né? Então ele estava querendo sobrepor o caráter que eles tinham, que era um caráter ali religioso voltado para o Deus verdadeiro. Ele queria impor a eles a religião de Babel, né, de Babilônia. Aqui nesse evento que ele criou aqui, que ele estabeleceu, ali você iria quebrar pelo menos 3 mandamentos, né? O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem e escultura alguma, nem prestará cultos a ela. E o terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, né? Que não é somente você não tratar o nome de Deus com respeito, mas quando nós somos fiéis a Deus, quando fazemos parte do povo de Deus, nós carregamos o nome de Deus. E não tomar o nome de Deus em vão é dar um testemunho adequado ao nome do nosso Deus, né? Ao nosso Senhor. Então, ali, Nabucodonosor, né, com esse capricho que ele tinha, ele não era bem só um capricho, né, porque dizem que nessa época tinham várias rebeliões no Império Babilônico e ele criou, né, esse culto todo aqui como uma maneira de receber a fidelidade, né, do seu império. Então, ele reuniu ali e falou assim, eu quero saber quem vai ser fiel e quem não vai, né, quem que está comigo em favor desse império e quem não está. Então, quem se recusar a adorar aqui a imagem, significa que não está contente também com o meu governo. Então, diante disso, ele estava querendo, né, quebrar os mandamentos de Deus. E aí você vê esses jovens que eles não se permitiram, né? Não estamos dizendo que eles não eram pecadores, que eles não, né, transgrediam a lei de Deus. Sim, né? Todos somos humanos e temos falhas. Mas no momento de provação, eles se recusaram a transgredir os mandamentos de Deus. Eles recusaram a quebrar a lei de Deus. E esse ponto que eu trago, né, que é fundamental, né? Lógico, todos nós vamos passar por uma fornalha, né? Todos nós seremos passados por uma fornalha. Lá em Tiago vai dizer, meus amigos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
As provações vêm para que o nosso caráter seja lapidado, né? E dessa mesma maneira também chegou para esses 3 jovens, e ali eles tiveram, né, vamos dizer assim, o testemunho deles teve o maior impacto possível, não só, não só na vida de Nabucodonosor, né, mas também de todas as autoridades do Império. E isso é fantástico, porque todas as grandes autoridades elas estavam ali reunidas e elas testemunharam desse grande feito que foi realizado. Então, assim, muitas vezes a nossa aprovação não é uma fornalha, não é a nossa vida que está em jogo. Às vezes é algo menor. Mas será que a gente está sendo fiel ao nosso Deus? Nós estamos sendo fiéis, né, aos mandamentos do nosso Deus? E aí, quando a gente olha a história desses 3, eles não foram lançados para fornalha direto, né? A gente vai ver lá no capítulo 1, eles já têm um problema de adaptação, mas ali eles permanecem firmes, né? No capítulo 2, novamente a vida deles está em risco, mas eles buscam, né, a força deles em Deus, eles buscam a saída deles em Deus, ou seja, é um degrau. Eles vão sendo preparados, né? A gente vai ver no capítulo 1, 2, por mais que sejam apenas 2 capítulos, mas eles são preparados, a gente vê o preparo deles para o que vai acontecer no capítulo 3. E assim também é conosco, né? A gente não é lançado direto numa fornalha ardente, mas na nossa vida a gente vai tendo algumas provações que vão nos preparando para um momento maior, que ali a gente vai precisar dar um testemunho talvez tão impactante como o desses jovens, que foi o ponto que o Pedro levantou, né? Ele diz lá no verso 16, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Né? O Nabucodonosor perguntou, quem é o rei quem é o Deus que vai livrar vocês? Eles respondem, não necessitamos te responder sobre esse negócio, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se fosse nos dias de hoje, né, a gente ia ver aquele memezinho assim, daquele óculos chegando assim nos olhos deles, assim, né? Todo mundo, aê! E aí vê aquele óculos assim nos olhos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que resposta. Vocês percebem que eles não faltam com respeito com o rei. Né? Eles não agem com soberba. Mas eles realmente conhecem o Deus a quem eles servem. Né? É impressionante a fidelidade que eles têm. Fábio, quer fazer um comentário, meu irmão? Não, é isso mesmo que você falou aí. É aquilo que você estava falando, né? Se eles não adorassem, é como se eles estivessem demonstrando uma hostilidade. Eles estavam sendo hostis, né, com o rei, dizendo que não aceitavam os deuses do rei, do império. E aí significava muito, né, essa atitude deles, porque eles já eram escravos, né, que tinham sido colocados numa posição privilegiada de trabalhar ali, né, Nabucodonosor colocou. E aí eles não reconhecer a divindade da Babilônia, os deuses, e ficarem nessa rebelião, foi isso que causou, né, os ciúmes, né, nos outros. E eu, assim, o que vocês estavam falando aí, você desafiar o maior poder, né, um governo, um decreto de morte, é, é a fé de quem vê o invisível, né? A fé de quem vê, assim, eles viam a Deus e, ó, a gente não vai transgredir um mandamento, né? O mandamento proibia, né, a adoração de imagem, se curvar. E aí eles, como quem vê o Deus invisível, que pode livrar ou pode talvez não livrar, porque a gente sabe que ao longo da história outras pessoas foram jogadas na fogueira e morreram, né? Então o risco ele era real mesmo. Deus ele pode livrar, mas ele poderia não livrar. E aí eles permaneceram fiéis, apesar de correrem um risco de vida. E é o que você estava falando ali de Apocalipse 13, que a história se repete, né? E aí vem de novo, aí é para nós, né, os nossos dias, que a gente vai precisar ter a mesma disposição de acreditar que a gente pode desafiar um poder secular quando esse se contrapõe a Deus, exige que a gente vá caminhando esses degraus, vá subindo até chegar nesse nível aí de poder dizer, não, eu vou ficar firme e não ter medo, ou mesmo com medo, confiar que Deus vai dar um livramento e, né, que tudo vai acabar bem. Acho que
Eles estavam firmes e confiantes e viam, né, que Deus estava com eles ali todo momento.